Uma das grandes verdades da psicologia das digníssimas é que o comportamento dela dentro de um relacionamento vai depender totalmente de com quem ela está se relacionando. A personalidade das digníssimas tende a se moldar, a se adaptar perante o homem que ela está naquele momento. Você vai perceber uma coisa, você deve ter algum tipo de experiência com isso. As digníssimas estabelecem uma série de critérios, regras e obrigações para o bom rapaz. Ela quer que o cara leve ela em todos os lugares, ele tem que pagar todas as contas, ela não admite ter que dividir nada. Tudo é obrigação dele pagar por ela. Ele tem a obrigação, na visão dela, de cumprir as vontades dela, tá sempre agradando ela, sempre presenteando ela. É extremamente normal você ver vídeos de coaches femininas ensinando exatamente isso para as moças. Exija o máximo que você pode do cara que está com você. Entretanto, isso tudo acontece com um bom rapaz. Com um cara destacado, ela aceita ser marmita até mesmo no meio da rua. Ela simplesmente não estabelece nenhum tipo de regra. Ela vai se adequar ao ritmo que esse homem estabeleceu. Se antes ela exigia coisas do cara, e ela não aceitaria ficar com ele se ele não cumprisse todas as exigências na medida que ela impõe, com o homem destacado ela se adapta ao comportamento dele e ela tem medo. É bom frisar isso, ela tem medo de desagradado. Vamos assistir esse vídeo aqui, uma confusão familiar com o imperador, o Adriano Imperador sendo o pivô da briga de mãe e filha. Basicamente, a mãe estava com a filha aqui embaixo numa festa onde estava o Adriano Imperador. A mãe queria ficar com o Adriano. E a filha, que já tem um namorado, passou a perna na mãe e ficou com o Adriano no lugar, abandonando o pobre do namorado, que se tornou chifrudo. E a mãe, revoltadíssima com isso, foi em todos os podcasts que ela pode falar: a minha filha, ela enganou o coitado do namoradinho dela. Isso não é, ela não está fazendo isso porque ela acredita que a filha fez algo errado. Ela está fazendo isso como uma forma de se vingar, porque a filha pegou o homem que ela queria. Vamos assistir o vídeo e depois vamos voltar com algumas ponderações sobre isso. Falei pra ela, não faça isso, você tem um namorado. Aí ela: mãe, eu sei o que eu tô fazendo. Falei: não faça isso, eu não vou passar pano pra você. Não vou passar pano pra você. Acabou que ela pegou e foi embora com o Adriano. Eu peguei, me irritei, fui embora pro hotel e deixei ela com ele. Pra onde ela foi com o Adriano? Foi pra casa do Adriano. Fazer o quê? Pra casa do Adriano. E aí eu peguei e fui embora. Eu fui embora pro hotel, fiquei acordada, não dormi. Porque eu tava com alguns amigos meus, a gente tava tudo no mesmo hotel. E aí eu fiquei esperando ela voltar. Quando deu meio-dia, ela mandou uma mensagem: mãe, me manda um Uber. Eu falei: você ficou aí com o cara e não quer, o cara não vai nem te pagar o Uber? Aí eu falei: eu vou ter que te pagar o Uber? Aí ela falou assim: não, mãe, não quero pedir pra ele não, já que eu sou interesseiro e você igual essas meninas aí que ele fica. Eu falei: ah, tá bom. Eu fui pagar o Uber pra ela vir. Quando ela chegou lá, tomou um esporro de mim, dos meus amigos que estavam comigo, falou: Bia, você olha pra você, tipo, você namora, então você termina com seu namorado, não é correto, ele vai acabar descobrindo, até porque o Adriano, ele é uma pessoa pública. Mais uma vez, ela não está fazendo isso por ter valores morais muito bem definidos. Ela está fazendo isso porque ela ficou magoada, ela ficou ofendida da filha ter passado a perna nela. Mas observe um comportamento da filha que tinha pelo menos um coitado de um namorado. Quando a digníssima está namorando um homem bom, ela exige desse homem ser agradada. Mas quando ela está com um homem destacado, como é o caso do Adriano, ela teve medo até de pedir para o cara chamar um Uber para ela, porque ela não queria que ele pensasse que era ela igual a todas as outras digníssimas com as quais ele se relacionou. No meio masculinista, nós temos uma frase que resume muito bem isso. Elas criam regras para o beta e quebram regras para o alfa. Mas por que isso acontece? É o que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Um dos maiores mitos sobre relacionamentos é que você tem que crescer junto com a sua digníssima, você tem que estar em patamar igual a ela, e simplesmente mentira e leva ao fracasso das relações. Uma dinâmica saudável de uma relação é aquela em que o homem está muito acima da digníssima que ele se relaciona. E quando eu falo isso, é bom tanto para ele quanto para ela principalmente. As digníssimas se sentem muito mais confortáveis em relacionamentos em que elas olham para cima, elas olham para o homem e falam: esse é o melhor cara da minha vida. Se eu perdê-lo, eu nunca vou encontrar nada como ele. Os estudos comprovam que quando as digníssimas se veem em pé de igualdade com o homem, ou elas se veem como mais valiosas do que o homem, isso faz com que ela faça todo tipo de humilhação sobre esse cara e imponha sobre ele qualquer tipo de penalidade.
ela simplesmente deixa de se importar. O controle da relação vai estar na mão daquele que tem mais valor. E se a digníssima tem mais valor, ela vai fazer tudo isso que a gente falou anteriormente, essas exigências sem parar. Então por isso é importante que ela veja o cara sempre mais destacado, porque assim ela vai se colocar numa posição de submissão natural a todo o comportamento que ele tem. E não apenas isso, nós temos uma série de estudos que comprovam também o seguinte: as digníssimas tendem a perdoar qualquer erro e desvio moral quando vem de um homem que as julgam extremamente atraente. Quando eu falo de atraente, eu não estou falando de aparência física necessariamente. A atratividade engloba uma série de características. A atratividade engloba, por exemplo, a aparência, sim, mas força física, destaque social, status, capacidade financeira. São várias questões que podem colocar um homem como atraente aos olhos dela, não necessariamente apenas a questão da beleza. Então, quando é um comportamento realizado por um cara que ela julga com pouca atratividade, ela não perdoa isso. Ela faz do dever moral dela punir esse homem. Enquanto se for a mesma atitude realizada por um homem que ela julgue com alta atratividade, ela vai simplesmente perdoar e se adaptar àquilo. Ela tem medo de perder. Isso faz com que ela sempre se coloque de cabeça baixa para esse homem. Aproveitando, eu quero convidar vocês a se tornarem membros aqui do canal. Como vocês sabem, se tornando membro do canal, você vai ter uma série de vantagens, como por exemplo, a partir do nível 2, você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram, que já conta com mais de 10 mil pessoas. Lá você vai encontrar um ambiente extremamente receptivo, com pessoas com pensamento alinhado com você, onde você vai poder fazer amizade e bater bons papos. E todos os estudos que eu cito aqui nos meus vídeos já estão disponibilizados para os membros do canal, a partir do nível 2. Então, é só jogar na lupa a palavra-chave que você quer e você vai encontrar os textos referentes com todas as fontes. As fontes são importantes porque nós queremos formar homens moralmente, mas intelectualmente também, para que você saiba se defender e comprovar todas as suas teses e seus pensamentos. Isso é muito importante no debate público para que a gente possa mudar, se não a nação, que a gente mude as formas que as pessoas nos tratam. E a partir do nível 3 você vai ter acesso à nossa plataforma de aulas e e-books. São mais de 150 aulas, mais de 150 e-books com conteúdo extremamente denso, mas com uma didática extremamente acessível, onde você vai conseguir entender tudo que a gente está falando e a gente vai te apresentar o caminho para que você se torne o homem que você sempre quis ser. A gente vai ajudar você a entender a sua psicologia, por que você se sente de uma determinada forma, o que isso significa e como agir melhor, como você se tornar melhor. E você vai ter aulas também sobre a psicologia das digníssimas, porque é totalmente diferente uma das outras. O grande erro hoje na psicologia e na visão, que as pessoas têm é de imaginar que homens e digníssimas são a mesma coisa. Mas não são, são extremamente diferentes em todos os sentidos. Então, torne-se membro do canal. Além disso, você vai estar nos ajudando a enfrentar o assédio jurídico que nós passamos. Como vocês sabem, toda hora eu estou recebendo processo e tendo esse apoio aqui de vocês, a gente consegue enfrentar devidamente, tá bom? Mas vamos voltar agora ao assunto do vídeo e eu espero vocês lá sendo membros. Então, complementando o estudo que a gente estava citando anteriormente, nós chamamos isso de efeito halo, onde o indivíduo é julgado e também as suas atitudes são julgadas mediante a sua atratividade. Um indivíduo com alta atratividade é sempre julgado da melhor forma possível, até mesmo em seus erros. As pessoas sempre tentam enxergar o melhor dele, sempre atribuindo a ele características positivas e boas e preferíveis, ainda que ele não apresente nada na prática. E ao contrário disso, nós temos o efeito halo negativo ou efeito diabo, que é justamente o indivíduo ser julgado baseado na sua baixa atratividade. Não importa o que ele faça que seja certo, isso vai ser minimizado. E os menores erros que ele apresente vão ser escalonados e ele vai ser julgado com extrema severidade, ainda que não seja necessário. As digníssimas sempre vão julgar o homem e as atitudes dele baseado nesse efeito halo negativo, ou também nós podemos chamar de efeito halo, ou efeito diabo, baseado na atratividade dele. A falta de atratividade no homem só é tolerada até a segunda página. A partir do momento que esse cara precisa ser avaliado para qualquer coisa, ele vai ser destruído pelas digníssimas unicamente por não possuir a atratividade que elas acham que ele deveria ter.
Ok, mas por que as digníssimas se sentem tão atraídas por homens cafajestes, homens destacados que apresentam comportamento errado? É muito simples. As digníssimas são biologicamente e psicologicamente feitas para desenvolver afeto por homens que quebram regras sociais e quebram leis. Isso por uma questão muito simples. As digníssimas, elas são fisicamente inferiores do que os homens. Elas têm muito menos força física do que os homens. A força física representa a forma principal com a qual você interage no mundo. É pelo seu corpo que você interage com a realidade concreta e imediata. Baixa força física faz com que você experiencie o mundo como se ele fosse muito mais agressor do que ele realmente é. Então as digníssimas naturalmente temem o mundo. E por temer o mundo, elas necessitam desenvolver o comportamento e o pensamento coletivista e conformista. Tudo que as digníssimas fazem, agem no mundo, é perante o que elas acreditam que vai fazer elas aparentarem ser virtuosas, porque sendo virtuosas, elas serão aceitas nos grupos sociais que elas precisam participar. Isso tem muita origem no alvorecer da raça humana, quando nós vivíamos em pequenos grupos sociais e familiares, e ser expulsa de um desses grupos representava a perda da vida frente a todos os perigos da natureza. Seja por animais ou as intempéries, o que quer que fosse. Então, para se manter vivo, é extremamente importante se aceita em grupos, ainda mais se você fosse uma digníssima. Então, tudo nela se moldou para destruir a própria vontade e submeter a vontade dela àquilo que o grupo exige que ela tenha. Então, por isso é muito comum você ver as digníssimas falando coisas que não é o que ela quer, não é o que ela sente, não é o que ela deseja, mas é o que ela acredita que vai fazer com que ela pareça virtuosa para as pessoas aceitarem ela. Por isso, por exemplo, você vai ver que as digníssimas falam assim, não, o homem que eu quero é um homem bonzinho, é um homem gentil, é um homem isso, um homem aquilo, dá uma série de características. Mas quando você for ver as escolhas pessoais que ela faz para a própria vida, com os homens que ela se relaciona, os caras não têm nada a ver com isso. Foi feito um estudo bem interessante em banco de... Quando você vai... banco de... Eu não quero falar o nome aqui. Caramba. Quando você vai fazer uma gestação solo, né? Você vai fazer por inseminação artificial. As digníssimas tinham listas de características que elas queriam, elas diziam querer em um parceiro ideal. Só que quando elas iam fazer a inseminação, elas faziam uma lista de características do que elas queriam no pai do doador que iria inseminadas, né? no doador que iria inseminadas. E eram características totalmente diferentes. Se aqui ela falava que queria um namorado gentil, compreensivo, amável, para o pai do filho da inseminação, elas queriam um cara dominante, decidido, que pontuasse alto em agressividade, que se fosse um cara extremamente assertivo. Nenhuma das características da lista que ela queria no pai eram as características que ela dizia querer para um relacionamento. Então, por essa necessidade de aceitação e esse pensamento conformista, o que as digníssimas mais querem no mundo hoje é um homem com a qual elas estejam, que quebre as regras sociais, porque na mente dela esse vai ser o homem que vai livrar da dependência de aceitação do grupo. Então ela quer aquele cara que simplesmente não esteja nem aí pra nada, que faça o que ele quer e viva segundo as próprias regras. Por isso esse tipo de cara é tão atraente para ela. Chegando ao ponto dela simplesmente ignorar o namorado e ficar com o Adriano mesmo sabendo que ia ficar com uma noite só. A possibilidade de estar com esse cara vai gerar nela uma experiência, segundo a visão dela, que vale muito mais do que uma vida inteira com um homem que não alcança esse padrão que ela almeja ter em seus relacionamentos. Não importa o quão correto o namorado seja, ela sempre vai abandoná-lo em favor de ficar com um cara destacado que não tá nem aí pra nada. Ela vai fazer isso sem nenhum tipo de dor na consciência. Existe uma questão importante que a gente volta sobre a questão do bullying. As professoras nas escolas, se você perceber, elas têm uma afeição muito grande pelos rapazes que fazem bullying e elas desenvolvem raiva pelos meninos que sofrem bullying. Porque na visão das digníssimas, né, das professoras, o que faz bullying é esse cara justamente que quebra as regras sociais e faz o que ele quer, o cara dominante. Elas desenvolvem afeto por ele. Só que quando ela vê um homem indefeso, elas têm o desejo de destruir esse cara e vê-lo sofrer.
Então, quando a digníssima acha que o namorado dela não está no nível de relacionamento que ela gostaria, ou que ela vê que merece, com muitas aspas aqui, ela passa a assumir moralmente a obrigação de humilhá-lo. E por isso ela não vê nenhum problema em largar o cara para passar a noite com alguém como Adriano Imperador, que na visão dela é o cara dominante que vai humilhar o namorado dela. Ela sabe, entenda o seguinte, ela sabe que essa história ia vazar. Em momento algum ela acreditou que essa história ninguém ia ficar sabendo. No fundo ela queria realmente que todo mundo ficasse sabendo, porque isso, além de aumentar o status dela, nós já estudamos que quando uma digníssima humilha um homem, isso faz com que o status dela aumente perante as outras digníssimas. Ela queria punir o namorado, apenas pelo fato de que ele não tem as qualidades que ela gostaria e ela exige que um homem forte tenha. E uma outra questão que a gente precisa citar aqui é algo que eu já falei em vídeos passados. A filha tende a herdar toda a psicologia diretamente da mãe. Quando nós estudamos a evolução das famílias, o que a gente percebe é que os erros do pai, da figura masculina, não passa para os filhos. Se você tem um pai mau caráter, estelionatário, trambiqueiro, a tendência é que os filhos não desenvolvam esse comportamento. Entretanto, os erros morais que a mãe apresenta serão exatamente sempre passados para os filhos, sobretudo para as filhas. Porque, além disso, as filhas herdam o sistema emocional da mãe. Então, quando a mãe tem um comportamento promíscuo, a filha vai herdar exatamente esse comportamento promíscuo, essa falta de moral. Como nós vemos aqui, é uma junção de bandeiras vermelhas ambulantes, tatuagem, comportamento errado. A filha herda isso. E isso gera toda essa competição entre mãe e filha. Sempre, e eu quero falar uma coisa importante aqui. Sempre que você tem uma mãe pra frentex, né? Essa mãe jovem, essa mãe que quer ser jovem ainda, que quer sair com a filha nos lugares e conhecer os amigos da filha e estar com eles, essa mãe cria processos emocionais na filha que levam a filha para a promiscuidade. Isso é muito bem documentado em uma série de estudos. Então, esse tipo de mãe, olha pra mãe, você vai saber o que a filha vai ser realmente. Esse ditado que as pessoas sempre contaram, eu não sei se os pais falam isso para os jovens hoje. Eu cresci ouvindo isso, né? Se você queria saber como a filha vai ser no futuro, olha pra mãe dela. Isso é extremamente verdade, isso é comprovado pelos estudos. A filha vai ser a cópia da mãe em algum momento da vida, se não estiver sendo agora. Vai existir essa competição entre as duas. E eu acho que um último dado que a gente pode falar é que esse comportamento, né, entre as digníssimas, de se adaptar ao homem que está com ela, já inicia na infância. Nós temos estudos que mostram que na escola, tá, se a menininha está perto de um rapaz que ela gosta e esse rapaz quebra regras, automaticamente ela vai começar a assumir um comportamento de quebrar regras, principalmente perto de autoridades como pais ou professores. O desejo da digníssima por homens destacados, que começa na infância, já influencia o comportamento dela e vai decidir e vai definir o caráter da digníssima. Ela sempre vai se adaptar aos homens que ela está. E se ela está com um cara que ela considera fraco, ela vai impor todo tipo de exigências e restrições. Se ela está diante de um cara que ela considera destacado, ela vai ter medo de desagradar esse cara, como foi o caso que a gente viu aqui. Nem pagar a volta da digníssima o cara pagou e ela não reclamou, ainda ficou dando desculpas, justificando o que o cara fez. Não quero que ele pense mal de mim. É complicado. Não sobra nada pro Beta. Não sobra nada pro Micainha. Mas é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, manda esse vídeo para várias pessoas. Vamos estar junto. Me ajudem a superar esse Shadowman que a gente tomou. Abração.